Edição. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda pela Twitch TV. Daqui a pouco tem edição do programa em podcast e ainda... logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 7 minutos em Campos, segunda-feira, 23 de janeiro. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, que traz aí as principais informações, já para você começar este novo dia, essa nova semana, aliás, a última já do mês de janeiro. Como é que passa rápido o tempo, né? Então, para você que está ligado, a gente já começa com a informação do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá hoje tempo parcialmente nublado e a temperatura não deve passar de 33 graus com mínima de 23. Neste momento, o tempo é realmente nublado aqui em Campos, faz 25 graus e a sensação térmica é de 28 graus. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o Hilton Alexandre de Carvalho. Ele é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Empresarial. Ele vem para explicar para a gente, tecnicamente, o que aconteceu com a Americanas, a empresa Americanas. Foi golpe, foi rombo, foi erro de contabilidade, porque a gente conversou, inclusive, a princípio com alguns economistas, e até professor da UF falou: Cláudio, olha, é melhor você conversar com um contador, porque não houve um erro ali de balanço financeiro, houve um erro do balanço contábil. Então, tecnicamente, quem consegue explicar melhor essas condições de contabilidade é um especialista na área, e aí a gente convidou o Hilton Alexandre de Carvalho, que é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Empresarial. Eu não sei se é possível afirmar extrajudicialmente se é um rombo, se é um golpe, né, montado ali pelos 3 grandes investidores. Até ano passado eram os diretores da Americanas, né, o Jorge Paulo Leman, o Beto Sicupira e também o Marcel Teles, não é isso? Os 3G, a empresa deles, que comandava, né, a Americanas, e até ano passado eram os diretores ali do conselho, aquela coisa toda. É uma empresa de capital aberto. Entregaram o cargo, venderam ações, né, mais de 210 milhões de ações, até porque o balanço apresentado da Americanas foi de um lucro de 22 bilhões, né, uma coisa... Peraí, deixa eu abrir aí, Hilton, você pode trazer o seu bom dia aí antes de eu fazer as manchetes e depois a gente continua, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. O último balanço, né, do terceiro trimestre de 2022 da loja Americana apresentou ali um lucro de 3 bilhões. 3 bilhões. 3 bilhões. Então, o rombo é de mais de 40, pelo que se parece. Ou esse balanço contábil aparece com um erro de mais de 40. E aí a gente quer entender isso de você hoje. Vamos trazer aí já a sua participação, e, né, a gente quer saber ainda no programa de hoje sobre a Americanas, o que é possível afirmar, se foi erro, se foi feita aí com, né, má intenção, esse esquecimento, né, contábil nesse balanço.
e você explica para a gente o que aconteceu, até de forma mais simples o possível, né? Que tem coisa técnica que não dá. Por exemplo, a questão eu gosto muito de matemática, mas contabilidade é diferente. Mas como? Se contabilidade está contando os números. Cara, a primeira coisa que você aprende em contabilidade, que quando você tem para pagar é crédito, quando você tem para receber é débito. Eu falei, o amor que eu tenho pela matemática já caducou. Endoidou nesse negócio aí, que é mais é menos e menos é mais. Então, deixa eu parar por aqui para continuar gostando de matemática. Então, meu caro Wilton, já você conversa com a gente sobre todos esses detalhes técnicos, para a gente entender um pouco mais. E o risco grande, né, que aí a gente pode tentar projetar aqui, da empresa não ter como mais reerguer. A gente quer também tentar entender isso, porque são milhares de pessoas envolvidas, tanto na questão de ações, né, investidores pequenos, como na questão dos empregos, porque pelo que eu entendi, o caixa da empresa só tem 800 milhões, o que daria para algo em torno de 4 meses de despesas gerais com salários dos trabalhadores, uma coisa assim. Então a gente quer entender isso aí para poder alertar ou tranquilizar as pessoas. O programa tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar vacinas Plínio Bacelar. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, que vem trazendo aqui o principal assunto: CVC é preso em Pousada e 4 bombeiros são ouvidos pela Polícia Federal. Após prisão, Carlos Vitor foi exonerado do cargo na Alerj. Era assessor do deputado Poubel na Alerj. 4 militares prestaram depoimento na Polícia Federal. O campista preso em Brasília diz que teve viagem custeada. Cobertura completa está aqui no jornal Folha da Manhã, nas páginas 2 e 3. Índice de infestação do Aedes aegypti em alta em Campos. Chega a 5,2 o índice do Lira, e preocupa porque o máximo é até 6. Então a gente está ali já, né, alcançando o índice máximo, o que é muito complicado. Abandonado, centro precisa de revitalização, obras pela metade. Uma reportagem especial sobre o centro de Campos, um emaranhado de fios em ruas do centro histórico agravam o aspecto de abandono e cada vez mais fios, e aí chega a acontecer o que acontece muito ali na Formosa, que é incêndio, né? Passe de 51 milhões para Campos, royalties de janeiro na conta hoje da Prefeitura. Homenagem de campistas a Zico no Rio, busto do ídolo. Reitor do IFE Fluminense leva demandas a Lula. Sinalização positiva. Jefferson Manhães participou de encontro de reitores com Lula e o ministro da Educação. E ainda no jornal Folha da Manhã, encontro na Câmara. Marquinhos se reúne com o setor produtivo. Luta contra preconceito, combate à intolerância religiosa em debate. Música embala final de semana e muita gente aí no show de Maria Rita, que levou uma balada gostosa aí nas praias também nesse final de semana, entre outras atrações aí. São as manchetes do jornal Folha da Manhã, e aí aqui já tem a atualização das informações no portal folha1.com.br. Vladimir autoriza estudos para revitalização do centro. É uma resposta a essa reportagem aqui. Abandonado, o centro precisa de revitalização. E aí já sai aí também uma solicitação da CDL, e o projeto de retrofit é um conjunto de medidas e batizado de revitalização 4.0. CDL fez a solicitação
e comemora a resposta do prefeito. Macaé conscientiza banhistas para perigo de mergulhar em águas rasas. Nesta época do ano, acidentes como estes passam da quarta para a segunda principal causa de lesão medular. Jovem saca arma para policiais e é baleado em Gruçaí durante perseguição. Ele acabou escapando, mas depois foi preso no hospital. O governo anuncia 62 milhões para obras em estradas de Campos e São João da Barra. O valor investido atende terraplanagem, drenagem e pavimentação. Mulher denuncia estupro e que teve partes íntimas filmadas em Gruçaí. Polícia encontra os 2 homens que estavam com a mulher em um terreno baldio. Carreta tomba na BR-101 e motorista fica preso nas ferragens. O acidente aconteceu em Ibitioca, na manhã de domingo ontem, e a pista, né, foi logo liberada e também o motorista socorrido. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br, que você confere aí sua íntegra gratuitamente. Então pode conferir lá. No programa de hoje, são 7h17, já anunciamos aqui, tenho o prazer de receber o Wilton Alexandre de Carvalho, que tem a missão de explicar para a gente, que é leigo no assunto, o que aconteceu, para não falar burro, né? Para ficar bem, fala leigo, que dá uma pegada boa. Meu caro Wilton, você é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Empresarial. Eu tenho aqui a sua ficha toda que eu separei, e tem outras formações que vão naturalmente ajudar a gente aí nessa manhã a entender. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito de Tributação, que é a questão que a gente vai falar, né, mais tarde. Sim. Sobre esse novo portal aí da Prefeitura, e por que dessas mudanças também, né? E você é também especialista em contabilidade do agronegócio, pela EBPOS Goiás. Sim. Bom, especializado em gestão eletrônica de documentos pelo IDEMP, 27 anos de experiência no mercado contábil financeiro, né, sócio proprietário da Moneste, é isso mesmo? Isso. Consultoria contábil há 17 anos, membro da ABMEM, é isso mesmo? Associação Brasileira de Mentores de Negócio. Isso. Eu te agradeço mais uma vez pela presença. E antes de eu te fazer aquela pergunta se é rombo, se é golpe, na verdade, né, ou não, das lojas americanas, eu queria que você me permitisse rapidamente tentar ver se eu consigo fazer aqui uma cronologia do que aconteceu com as americanas, que o fato foi divulgado no dia 11 de janeiro. Sim. Hoje nós estamos no dia 23. Eu estava lendo aqui, e todo o procedimento que eles passam nesse período todo, a partir do dia 11, e também acompanhei, tentei me aprofundar um pouco no assunto para a gente conversar um pouco hoje. Se bem que o bom aqui é eu não conhecer também, para poder você Sim. me explicar. E, enfim, mas eu percebo até como leigo que durante a partir do dia 11, quando foi divulgado, né, o primeiro rombo, e aí me parece até propositalmente divulgar primeiro os 20 milhões e depois mais 20, e não aquela pancada de 40 toda de uma vez. Assim como me parece também muito manjado a jogada tanto que a Bolsa, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, está liberando todas as informações para a investigação. É muita coisa. Até o envolvimento da Justiça do Rio, parece que Sim. é tudo muito montado. A PwC, que você vai explicar isso pra gente, que é uma auditoria independente, também é cheia de treta na história dela. Então eu vou resumindo essa coisa toda. Os caras venderam 210 milhões de ações no ano passado.
dizendo que em três trimestres, em 9 meses, foram 3 bilhões de lucro, 1 bilhão a cada trimestre. Olha que empresa saudável nesse mundo economicamente tão... Quer dizer, os caras parecem aqueles capitalistas predadores, que tem os capitalistas que querem também, por incrível que pareça, mas tem, fazer alguma coisa e deixar, como é o caso do próprio Eike Batista, deixar algum legado, alguma coisa assim. Então é possível afirmar, tecnicamente, que é rombo, é maldade? Vamos lá. Olha, Cláudio, primeiro, como eu já falei, queria agradecer de novo aí o convite, né, para estar aqui dando a versão da nossa área, né, contábil, tentando também desmistificar essa questão também, porque no final de tudo acaba sempre no colo do contador esse tipo de situação, esse tipo de acontecimento. Mas antes de começar, eu gostaria só de... É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista no rádio. Legal. É a primeira vez, nunca tinha dado. Bem-vindo. E hoje, infelizmente, nós perdemos um grande nome do rádio no Rio, que foi o Gilson Ricardo. Rapaz, que bom que você me lembrou. Ele fez parte da minha infância e adolescência, porque eu sou do Rio, então você sempre escutei jogos no Maracanã, Gilson Ricardo, Zé Carlos Araújo. Eu morava no Governador, ele morava na mesma rua que eu. Então eu queria prestar essa homenagem ao Gilson Ricardo, que foi um grande radialista. Fugindo um pouco aí do que você pediu, chamou aqui para a gente conversar, mas eu gostaria de fazer essa homenagem. Não o conheci, mas fez parte da minha vida, então a gente tem que agradecer. Eu até quero pedir desculpas a você e ao nosso público, porque que bom que a primeira entrevista sua, seja bem-vindo, que seja uma série de muitas. Lá na sua palestra você fala que a imprensa fala de rombo, hoje você está na imprensa. Depois eu vou colocar isso também, porque a gente coloca as palavras mais tecnicamente também, para a gente e para o público, mais fáceis de entendimento. Sim. Mas depois a gente fala sobre isso. E uma falha minha foi não registrar assim a passagem do Gilson Ricardo. Até o Cristiano me mandou uma mensagem de madrugada, foi quando eu vi ontem, né? O Gilson tinha 74 anos, trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tupi, trabalhou na Rádio Bradesco, a Sul América agora. Rapaz, ele trabalhou onde ele quis, na Band, TV Band. Gilson, alô Gilson! E eu, cara, fui, na década de 90, aqui em Campos, eu fui repórter setorista, que ele também era. Sim. Depois ele passou para comentarista, muito bom, por sinal. E na minha época, como tem até hoje, lá o nosso conterrâneo Heraldo Leite, orgulho do Rádio de Campos também, está lá, acho que na Globo ainda, né? Sistema Globo de rádio e televisão também. Outros grandes nomes também, Joãozinho Neto, irmão do Rider Gonçalves, que foi gerente da Caixa Econômica em Campos, você deve conhecer. Conheço. Trabalhou muito na Rádio Globo também. Enfim, aquela década de 90, e a gente sempre se encontrava ali nos corredores do Maracanã. Sim. Então, ou até mesmo ali no gramado, porque naquela época podia ainda entrar com fio dentro de campo, era mal barato, depois tinha que tirar aquele... Rapaz, aquele embolava lá na linha de escanteio. Imagino. Que era uma loucura. Então, fica aqui o meu registro, até peço desculpas por não ter, mas o Wilton inteligentemente fez e, né, me obrigou também a lembrar, evidentemente, né, da passagem aí do Gilson Ricardo, radialista, jornalista, apresentador de televisão. Faleceu essa madrugada, essa noite, né, na Ilha do Governador, onde morava, no Rio de Janeiro, aos 74 anos de infarto fulminante. Ele não resistiu e acabou vindo a falecimento. O rádio brasileiro hoje de luto, e assim como você, que é um carioca, e a gente conhece tantos outros espalhados pelo Brasil, mas o próprio brasileiro mesmo, no modo geral, né, ouvindo a Rádio Globo dos anos 80, 90, que tem essa faixa etária, seguramente vai se lembrar do Gilson Ricardo. Certo. Bom, obrigado, Wilton. Parabéns pelo seu carinho com a gente do rádio. Fico feliz. Pena que perdemos um talento, um amigo, né? Mas ele representou muito e ele fez muito Fez muito e bem feito. Isso aqui é melhor. Isso.
Mas voltando ao assunto delicado, né, que a gente veio conversar, né, para trocar essa ideia hoje, eu posso dizer que né, são as duas coisas, né? É um rombo e é um golpe. Posso não estar fazendo para muitos uma acusação leviana, mas tudo leva a crer que os três principais sócios, né, do fundo 3G, né, que é o Lehman, o Sicupira e o Teles, eles já tinham conhecimento, e principalmente o Lehman, desde a época que ele comprou Americanas, né, porque o Lehman comprou Americanas em 1982. Né, então, quando ele comprou Americanas, ele viu que o negócio não era um negócio bom, financeiramente bom. Por quê? Porque a loja Americanas, como todo varejo, ele tem um grande problema que é o ciclo financeiro, né? Ele paga o fornecedor muito antes do que recebe do cliente. Então, o negócio do varejo ele é complicado, ele tem essa característica mais forte, porque ele tem essa questão de ter um prazo para pagar o fornecedor muito menor do que ele recebe ao cliente. Sempre vende em 10, 12, 24 vezes e tem que pagar o fornecedor antes. E isso também origina esse rombo, né, esse rombo contábil que eu vou explicar daqui a pouco. E o que ele viu na Americanas? Muito patrimônio. A loja Americanas sempre teve muita loja própria. Hoje aluga muito, mas sempre teve muita loja própria. E o que ele pensou? Como, né, aquele cara inteligente que ele é, como os outros também são, se tudo der errado, eu vendo as lojas todas, recupero o investimento e vou embora. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi, né, veio tentando. Aí veio toda a história que, nessa época, ele era do Banco Garantia. O Banco Garantia virou eu não estou recordando agora, que no final virou agora o BTG. BTG Pactual. Virou o Pactual e depois virou o BTG Pactual. Aí, no meio dessa coisa, tiveram muitas assim, pessoas que eram estagiários, viraram diretores e saíram, começaram a participar de um monte de empresas, porque esse trio da loja Americanas, eles são donos de empresas no mundo inteiro, né? E são donos de empresas gigantes, né? Tem muitas críticas até que fazem, né? Porque esse assunto ele não está sendo muito divulgado, porque, como eles são donos de empresas grandes, eles meio que escondem as coisas, né? Então, como você começou a falar da cronologia, me permita aqui também falar também uma outra cronologia do que aconteceu. Tudo começa com a contratação do Sérgio Rial, que foi contratado para ser o CEO da loja Americana a partir de 1º de janeiro. Tanto é que ele só fica 9 dias no cargo, porque foi ele que jogou para todo mundo esse rombo. Ele foi contratado no meio do ano passado, ele era do Banco Santander, ele ficou anos no Banco Santander. Quem estava no lugar dele antes era o Gutierrez, que é funcionário de carreira da loja Americanas, trabalhava há 29 anos na Americanas. E o Sérgio Rial, no dia 3 de janeiro, ele reuniu a empresa, né, numa videoconferência com milhares de funcionários, para falar sobre a perspectiva, sobre o que ia acontecer em 2023, né, a empresa avançando. Até então ele não sabia, ele olhava ali como todo mundo olhava o balanço, a empresa, né, lucro, retirada de sócios, pagamento de dividendos, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então, ele, no dia 3 de janeiro, ele fez essa reunião. Depois, no dia que eu tenho até aqui tudo anotado, porque é tanta data e tanto número, porque eu não vou... na semana seguinte, ele fez uma outra reunião, no dia 12 de janeiro, para falar com todo mundo sobre o que ele descobriu. E logo depois dessa reunião ele pediu para sair. Porque nesses contratos desses grandes executivos, eles têm cláusulas para se proteger. Porque claro que ele poderia também assumir o desafio de achei um rombo e eu mesmo vou consertar isso. Não fui eu que fiz, não fui eu que participei disso, mas sou eu que vou consertar. Mas não, ele preferiu sair para não sujar o nome dele, de repente, ou não se envolver em uma coisa maior, que é o que está acontecendo, né? O desdobramento, isso já chegou na Justiça dos Estados Unidos, isso aí já tá num nível enorme, né? E a questão
dos 40 bilhões, é porque o rombo descoberto foi de 20 bilhões. Só que se somou a uma dívida bruta que já existia, essa já declarada, de 20 bilhões. Por isso que se fala de 40 bilhões, porque já tinha uma dívida declarada de 19 bilhões. Né? Porque a loja americana ela tem uma dívida bancária de 43 bilhões de reais, que é essa dívida bruta que já era declarada, mais essa que foi descoberta. Né? Os principais bancos que a loja americana tem dívida é Bradesco, Santander e Itaú. Né? Inclusive, ela tem dívida com o banco dos próprios sócios, que é o BTG. Então, é muito interesse, né? Muito jogo de interesse envolvido. Né? O próprio sócio tem um banco que deve à própria empresa. E tudo leva a crer que isso é um golpe. Né? E ontem, eu não sei se vocês viram, que os 3 principais sócios emitiram uma nota. E essa nota, ela claramente empurra para o contador, para o auditor, toda a culpa. Claramente. Ela tem 8 tópicos, né? E fala, entre outras coisas, que a empresa é centenária, nos últimos 20 anos foi administrada por executivos considerados qualificados, ou seja, ele já fala que o executivo é qualificado. Contava com uma das maiores empresas de auditoria, que é a Price, né, que é a PwC, PricewaterhouseCoopers, que fez uso de regular, até na minha live, né, que você disse que você assistiu, eu falei sobre a carta de circularização, né, porque muita gente tem dúvida. Como é que a auditoria trabalha para descobrir ou para verificar esse tipo de situação? Primeiro tem que esclarecer que uma auditoria ela não vai pegar a empresa por inteiro. Uma auditoria de uma empresa do tamanho da Americanas ou de uma outra grande empresa, se ela for pegar a empresa inteira para vasculhar, ela vai ficar praticamente o ano inteiro na empresa. A auditoria dura alguns meses, dependendo do tamanho. Ela faz por amostragem. Ela pega ali uma parte do financeiro, uma parte do patrimônio, uma parte de notas fiscais emitidas, notas fiscais recebidas, ela vai pegando por amostragem. E um dos principais, até que eles falam aqui na nota, que faz uso regular de carta de circularização. O que é carta de circularização? Ela vê no balanço da empresa que a empresa deve lá, como eu falei aqui, 20 bilhões para o Bradesco, lá no balanço da empresa. Né? Empréstimo a pagar, Bradesco, 20 bilhões. Ela emite uma carta, envia para o Bradesco e pergunta, Bradesco, em outras palavras, né, como a gente combinou aqui de fazer uma coisa mais simples, nada técnica, em outras palavras ela fala, ô Bradesco, quanto é que a Americana te deve? Aí o Bradesco vai lá e chancela, 20 bilhões. Aí ela bate, beleza, guarda lá na auditoria, no relatório, e diz que a Americana registra que deve ao Bradesco 20 bilhões e o Bradesco confirma nesta carta que recebe, que tem a receber da loja americana 20 bilhões. Isso é a carta de circularização, que ela confirma o saldo de um lado e o saldo de outro. E o que acontece também, que é bom deixar claro, a auditoria ela tem todo esse cuidado, e no relatório de auditoria da loja americana não tinha ressalva. O que é ressalva no relatório de auditoria? É quando ela vai auditando todas as contas. Conta de banco, conta de aplicação financeira, conta de contas a receber, conta de estoque, conta de fornecedores. Aí ela vai dizendo, se tiver alguma ressalva, ela coloca, esta conta apresentou um tipo de problema tal, que pode ser resolvido assim, assim, assim. Então ela dá uma ressalva. No relatório da Americanas não tinha conta com ressalva nenhuma, ou seja, no relatório perfeito. E a Pricewaterhouse, né, a PwC, ela faz parte das 5 grandes empresas de auditoria do mundo, né, que tem a Ernst Young, a Deloitte, a Price, e ela já foi envolvida em outros tipos de situações, vamos dizer, nebulosas, né? Com Petrobras, no início dos anos 2000 nos Estados Unidos com a Arrow, que é setor de energia, tudo tinha Price nesse meio. Então, são indícios, né, além de outros que a gente vai falar aqui, de que alguma coisa errada tinha. E uma outra coisa também que é um conflito de interesse muito grande, que eu considero, é que quem contrata o auditor é o próprio diretor. Então, é uma coisa meio que não tem muito sentido, né? E agora saiu a informação de que, interrompendo seu raciocínio,
só para acrescentar essa informação, é que você falou da nota, que eles claramente jogam no colo da PwC. E agora eles pedem ao Ministério Público oficialmente que investigue a PwC. Sim, sim. Uma dos investigados vai ser... E tem uma questão também que um dos advogados que está representando, né, os investidores, ele já entrou com uma solicitação na Justiça de Nova York, e como é mais rápido, vamos dizer assim, entrar contra a PwC do que contra a Americanas, porque a Americanas pediu recuperação judicial. Então, a recuperação judicial, nada acontece e ela tem prazo para fazer vários tipos de pagamento. Então, é mais fácil eles entrarem também contra a auditoria, contra a empresa de auditoria, do que contra a própria Americana. E isso que está acontecendo. Né? O Ministério Público está em cima da... Porque, realmente, na nota que um dos tópicos eles falam, acreditávamos firmemente que tudo estava absolutamente correto. Eu não tenho como... Me desculpe, mas eu não tenho como acreditar numa nota dessa, porque é quase que impossível eles não saberem o que estava acontecendo. É quase impossível, né? E aqui, no caso, lamentamos profundamente as perdas pelos investidores, que, como acionistas, também fomos alcançados por prejuízos, e reafirmamos nosso empenho em trabalhar pela recuperação da empresa com a maior brevidade possível, né? Então, essa questão aqui do tópico, quando ele diz que eles também foram alcançados pelos prejuízos, me leva aqui a uma situação que eu posso falar sobre o quanto os sócios da empresa retiraram de dividendos e de lucros durante esse tempo que o balanço da loja Americanas estava com lucro. A remuneração do Conselho de Administração em 2022, para 17 pessoas, foi de R$1,5 milhão para cada um. A remuneração à diretoria em 2022 para 4 pessoas foi de R$36 milhões. E as vendas das ações pela diretoria no segundo semestre, que você falou, 241 milhões. Eles venderam no meio do ano passado 241 milhões em ações. Por que a diretoria ia fazer isso? Alguma coisa eles estavam, né, desconfiando. Né? Então, além disso tudo, com um balanço representando lucro, dá direito aos diretores, ao conselho de administração, retirar dividendo para eles, pagar o dividendo dos investimentos. Até os acionistas ganharam também, mas ele ganha aquela merrequinha. Sim. Não são os 36 milhões citados por você para cada um. Ganharam bastante, né? E os fundos de investimento que investiram muito em papéis, né, que dá o nome, nas ações da Americana, eles também ganharam muito, né? Ganharam bastante e hoje estão com essa perda significativa, né? O Nubank, o Itaú, né? O Bradesco estão tendo perdas significativas porque os papéis da Americana caíram vertiginosamente aqui. Eu tenho aqui até esse número. Os fundos que registraram em 2022 investimento nas ações americanas perderam nesse mês 4,2 bilhões de reais. Então são números assim, bem vultosos, né? bem altos, prejudicando bastante gente mesmo. Né? Entender, e aí você vai entrar ainda antes de fechar esse bloco, como é que é essa manobra tecnicamente lá na contabilidade, que é a essência dessa entrevista hoje. O que é feito por essas empresas? Que tipo de manobra é feita ali? Porque você só esconder isso ali não é simples assim também. Você tem todo um procedimento. Você tem a auditoria da empresa e tem uma auditoria interna, né? E tem uma auditoria externa, que é o caso da PwC. Isso. E aí, coincidentemente, os caras contratam uma empresa que já tem um lastro deixado para trás aí, grande de outros envolvimentos em casos, né? Como você falou, até da própria Petrobras, até de Lava Jato e tudo mais. Não sei se é motivo para reativar a Lava Jato, mas que é um caso a ser pensado. Mas eu vou, antes de fazer essa explicação técnica, deixa eu te colocar uma pergunta que surgiu com uma informação dada por você.
O Lehman comprou em 82. Mas por que levou 40 anos para dar um golpe? Porque o golpe, na verdade, se houve ano passado. Né? Esse ano foi... Porque o menino descobriu em 9 dias. 9 dias. O cara vai levar. Então, por que 40 anos? Você acha que ele tem uma pegada nisso? A gente pode colocar aí que em 40 anos, vamos dizer aí que nos primeiros 15 ou 20, ele poderia até estar fazendo de maneira correta o que não está fazendo de maneira errada agora. Ou também não teve tanta essa necessidade desse capital financeiro que representou esse rombo, né? Tem também a questão, essa sua pergunta também leva a crer que é golpe, né? A palavra golpe, porque era de conhecimento deles, não é possível não ser. Tanta experiência na e não é possível também não ser de conhecimento da auditoria. Só que não é que eu esteja querendo defender a auditoria, que também está errado, mas com certeza sofreram pressão para não falar, para não argumentar sobre isso na imprensa, com alguém. Com certeza a diretoria da Loja Americana fez uma pressão sobre a auditoria para esconder isso também. E como eu falei da carta de circularização, eles vão... você vai entender que é simples, quando eu falar tecnicamente, de descobrir. É simples. Podem ser valores muito altos, não são valores muito altos, mas é simples de descobrir. Com a carta de circularização, quando eles mandam para os fornecedores, para os bancos, para confirmar os saldos que apresentam no balanço da empresa, eles vão dizer os saldos, o que compõe aquele saldo. Porque uma dívida bancária, você pega 10 mil reais de empréstimo, aquele 10 mil reais se transforma em 15 para você pagar, a diferença são juros. Né? E aí está a grande questão. Aí que está a grande questão da Loja Americana. Né? São esses juros que foram escondidos, além da maneira de como eles foram registrados, como foi registrado o pagamento desses juros. Então esse que está o grande problema. Não foi, em 40 anos, ele vem acumulando esse tipo de informação, escondendo esse tipo de informação, porque também há quem é do mercado, né? Como eu te falei quando a gente estava conversando antes, eu tenho um grande amigo que se formou comigo, que tem uma corretora de investimentos em São Paulo, e ele sempre falou para mim desses 3 sócios da Americana. Eles são arrojados, eles são meritocracia, eles se acham os supermans, então eles são pessoas assim que são pessoas que eu imagino que deve ser difícil de trabalhar. Aquele tipo de cara que eu tô certo, a minha opinião é que vale, eu sou dono de várias empresas no mundo todo e todas dão certo. Aí eu não sei como é que isso vai respingar nas outras empresas, né? Porque além da Loja Americana, esse tri é dono da Budweiser, é dono do Burger King, é dono da cultura inglesa, é dono do sistema de ensino Eleva, é sócio do Warren Buffett dos Estados Unidos, um dos maiores executivos do mundo, é dono da Kraft Foods, é dono de muitas empresas. Assim, eles meio que desconstruíram o sonho americano, né? Porque a Budweiser era uma empresa que era a querida dos Estados Unidos, eles foram lá e compraram a empresa. Tipo assim. Eu lembro que quando eles compraram a Budweiser, os americanos ficaram meio incrédulos. Pô, como é que brasileiros vêm aqui e compram essa empresa que representa tanto o nosso país? Então, eles são aí você imagina a pressão que um auditor não sente perante a esse tipo de pessoa. Né? Assim, o que envolve é muito dinheiro envolvido, né? A Kraft Foods também parece que já tem umas tretas lá dos Estados Unidos, acho que há cerca de 2 anos atrás, andou dando... Mas lá a coisa é diferente daqui, né? Lá a coisa é diferente. Lá, essa hora lá, os auditores já estavam presos, eles também já estavam com alguma... tanto é que na época da Arrow, que a gente falou, da Price... foi uma enxurrada de prisões, julgamentos, coisas assim que não ficaram assim para depois, não. Ali é resolvido rápido, e quando mexe assim com a parte financeira, com o capital das pessoas mesmo, lá é uma coisa bem séria de se lidar, né? Não é qualquer coisa, não. E tecnicamente, como é que você me explica essa falha aí, entre aspas, ou esse rombo, entre aspas, na contabilidade?
O que o contador fez de errado? Se é que fez errado, é isso que precisa também descobrir. Todos cometeram erros, né? Erros. A gente fala aqui que são erros, mas a gente não fala os motivos ou a pressão que sofreu, tudo isso, né? Mas o erro foi feito, né? De todos os lados. Existe um ditado que você já deve ter ouvido, né? Que muita gente fala, que o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. A gente adaptando esse ditado para a área tecnológica hoje, o computador também aceita, né? Então, quando você faz uma planilha, quando faz tudo, você pode colocar o número que você quiser, né? Você coloca, você manipula, você faz o que você quer. Explicando tecnicamente, né? Depois disso que eu falei, o que acontece? Como é um balanço de uma empresa? O balanço de uma empresa ele é composto por um ativo e pelo passivo. O que é o ativo? O ativo é onde a empresa, o nome que a gente dá até que classifica, mas é onde ela coloca tudo que ela tem de direitos e tudo que ela tem de bens. O que são direitos de uma empresa? Dinheiro em caixa, dinheiro no banco, aplicação financeira, o contas a receber dela, ela vende e fica a receber. O contas a receber é um direito, o estoque dela, né? E o patrimônio? As lojas, os equipamentos, os veículos, os imóveis, tudo é o patrimônio. Isso fica no ativo da empresa. É todo o bem e o direito dela. No passivo ficam o quê? As obrigações. O que são obrigações? Folha de pagamento para pagar, fornecedor para pagar, imposto a pagar, empréstimos bancários a pagar. Tudo isso fica no passivo, né? E além do balanço patrimonial, tem a demonstração de resultado, que é onde mostra se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. Dito isso, o que aconteceu com a loja americana? A loja americana, como eu falei no começo, como todo varejo, tem um grande problema do ciclo financeiro. Ela paga muito antes ao fornecedor do que recebe do cliente, né? Existe um cálculozinho que a gente faz, que é o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Então, ela pode ter um prazo médio de pagamento ao fornecedor, aí, vamos dizer, de 60 dias, mas tem um prazo médio de recebimento dos clientes de 180 dias. Então, ou seja, uma diferença muito grande. E o que ela faz? O que uma empresa, vamos dizer, uma pequena empresa faz para diminuir esse prazo? Pega o chamado capital de giro no banco. Porque a empresa, para comprar do fornecedor e vender para o cliente, quando ela tem essa diferença que ela paga muito antes ao fornecedor e recebe do cliente, ela precisa de capital de giro para sobreviver, para pagar as contas, para fazer mais compras, ela precisa do capital de giro. A loja americana ela fazia uma sistemática diferente. Ela faz uma sistemática diferente. Ela faz o seguinte: ela vai lá numa grande rede de linha branca, por exemplo, ela vai lá numa grande rede de televisões, uma fábrica, e compra lá 100 milhões de produtos nessa fábrica. Aí a fábrica fala, ó, eu vou te dar 6 meses para pagar, um exemplo. Eu vou te dividir isso em 6 vezes. Claro que é em mais, né? A gente está falando aqui em números assim fictícios. Eu vou te dividir em 6 vezes. Só que a loja americana pega essa televisão que ela comprou e não vende só em 6 vezes. Claro que vende à vista, vende em 3, vende em 5 vezes, mas a grande maioria vende em 10, 12, 20 vezes. Em muito mais parcelas do que ela tem para pagar o fornecedor. Então, esses 100 milhões que a loja americana deve para a fábrica, né, ela pega e vai lá no banco e fala assim, ô banco, paga esses 100 milhões aqui para mim, para essa fábrica, e eu fico te devendo os 100 milhões. Aí o banco vai lá e paga a fábrica e a loja americana fica vendendo 100 milhões ao banco. Mas qual é a grande diferença? Quando você deve ao fornecedor uma coisa, quando você deve ao banco é outra. Então, o banco fala, eu pago, eu vou te adiantar esse dinheiro, mas esses 100 milhões aqui eu vou te cobrar tantos por cento de juros ao mês para você me pagar. Aí esses 100 milhões que ele ia pagar para a fábrica em 6 vezes, ele vai pagar para o banco em 24, em 36 vezes. Aí você imagina a quantidade de juros que esses 100 milhões vai gerar. É aí que está o rombo. Por quê? Porque a loja americana continuou dizendo que estava devendo 100 milhões para o fornecedor, não estava devendo para o banco, e não estava registrando no seu resultado os juros que gerou desses empréstimos.
Porque na demonstração de resultado, onde mostra o lucro e prejuízo, tem as receitas e tem as despesas. Dentro da despesa tem uma despesa chamada despesa financeira, que é onde entram os juros do banco. Essa conta no balanço da loja americana estava subavaliada, ou seja, não estava mostrando os juros que o banco estava cobrando por adiantar o pagamento para o fornecedor a ela. Sim. Ou seja, se no balanço da loja americana tem 3 bilhões de lucro, era para ter, vamos dizer, 10 bilhões de receita de despesa financeira. O lucro ia se transformar em prejuízo. Basicamente é isso. Entendi. E o outro grande problema é o que ela fazia. A jogada é ocultar aquele risco sacado, né, que eles chamam, isso, né? Aí, risco sacado, isso aí. Forfeit, acho que é forfeit. Forfeit. É uma coisa assim. Essa transação de pegar a dívida que ela tem com o fornecedor e dar para o banco pagar e ela dever ao banco é chamada forfeit. Forfeit. Isso. E aí, me parece que isso também tem nas pequenas empresas que podem fazer com os boletos dos clientes. Que é a mesma coisa, eles fazem com... Só que aí é quando você vende alguma coisa... Que aí já... Que aí também é o que ajuda a pequena empresa a ter capital de giro. Porque a pequena empresa vende em 10 vezes, mas precisa daquele dinheiro. Então ela faz uma venda de R$1.000 em 10 vezes... E chega no banco e fala, essa dívida agora é sua, me adianta esse dinheiro? Isso. Aí o banco paga lá 950 para ela, tira R$50 de juros e dá 950 para ela. Mas aí a pequena empresa já recebe descontado dos juros. Ela não tem que falar que ela deve os juros para o banco. No caso, a americana estava devendo para o banco. É para futuro. Não estava colocando isso no resultado, ou seja, o lucro estava irreal, porque se ela tivesse despesa financeira, ou ela teria menos lucro, ou nem lucro teria. E para piorar, quando ela pagava esses juros, quando ela pagava esses juros ao banco, ela não descontava dos juros. Ela dizia que ela estava pagando aos fornecedores. Que estava pagando o capital. Isso, que estava pagando aos fornecedores, nem ao banco, ele estava pagando aos fornecedores. Olha. Então, e uma outra situação, no balanço do terceiro trimestre de 2021 na loja americana, a conta de fornecedores a pagar, ou seja, a dívida fornecedores, está lá como 5 bilhões. E foi descoberto que é no mínimo 15 a 17 bilhões essa dívida. Que dá os 22 que a gente falou aqui, com mais o somatório geral. Mas a dívida já colocada no balanço de 19 mil, por isso que de uma hora para outra saiu na imprensa que a dívida era de 20 e foi para 40. Os 20 que foram descobertos somaram-se aos 20 que já estavam no balanço. Então a dívida bruta é de 40 bilhões. A dívida bruta. Total. Então, no caso, não teria como ter lucro. Não teria como. Se tem 40 bilhões de dívida, como é que você vai sacar, apresentar 3 bilhões de lucro? O lucro ele é afetado pelos juros que que vem da dívida bancária. Da dívida bancária. Então teria que ver quanto é essa dívida bancária, que está aqui em 40 e tantos bilhões, e quanto de juros está se produzindo ou foi escondido ao longo desses anos todos. Porque uma coisa também que, até quando eu falei na live que você falou, que a imprensa fala muito em rombo, né? Porque a imprensa ela está no papel dela de chamar a atenção. Sim. Então, quando fala em rombo, parece que a loja americana está com menos 20 bilhões no caixa dela. Não, a loja americana tem dinheiro em caixa. O dinheiro em caixa ela tem. Só que ela mostra no balanço dela que é diferente. Existe uma diferença entre informação financeira e informação contábil. Financeira é realmente o dinheiro, o caixa, o que você paga, o que você recebe. E o contábil é o registro disso, né? É o registro de quando acontece. Então, a loja americana ela tem dinheiro em caixa. Ela não tem, tá um rombo, ela não tem mais como pagar ninguém, não. Tanto é que ela tem como pagar por alguns meses e pediu recuperação judicial para poder ter mais tempo para pagar tudo. Mas o que ela fez foi esconder uma despesa com juros bancários e consequentemente, diminuir o lucro dela. Então, ela fez essa operação aí e prejudicou muita gente, porque muita gente acreditou, muita gente comprou o papel dela em bolsa, muita gente, no caso, os diretores, que aí vai lá no começo que a gente estava conversando sobre ser golpe, né? No caso, são as duas palavras, é golpe,
é um rombo provocado por um golpe. É um rombo provocado por um golpe. Porque não tem como a diretoria não saber isso. Tecnicamente, assim, agora com você explicando, como um docente, como um professor, ficou mais fácil da gente entender. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou precisar fazer o intervalo e a gente voltar a falar, porque tem aqui no grupo de WhatsApp do programa uma colocação interessante que eles estão, me parece que, em negociação para a compra da Eletrobras. E aí mexeu com o setor público no Brasil, aí o negócio desanda de vez. Aí também é aquela... se já é fácil, é fácil, mas é relativamente folgado do setor privado, imagina no público, então. Aí a coisa... Sim. Aí abre a porteira para os caras. E aqui no portal UOL, está falando hoje, o Luiz Nassif, que é jornalista e foi um pioneiro nessa questão de colunas de economia, colunista econômico, então ele já declara lá nas suas redes sociais que é tudo uma fraude muito bem feita. Sim. E aqui, inclusive a manchete aqui do portal diz o seguinte, ó: semideuses do capitalismo, Lehman e sócios já são tidos como fraudadores. A gente volta daqui a pouco. A descoberta de inconsistências contábeis da ordem dos bilhões e o subsequente pedido de recuperação judicial das lojas americanas, aceito pela Justiça do Rio, abriram um novo capítulo na história de Jorge Paulo Lemann. Entretanto, quem acompanha de perto a trajetória do empresário e filantropo brasileiro não se surpreendeu. Como é que coisa, né, rapaz? E aí tem, a Vera coloca aqui no grupo, tem pergunta aqui para você também, justamente sobre essa questão. Será que as americanas estão falidas de vez e não vão se recuperar mais? Daqui a pouco você tenta responder para a gente, porque aí eu já vou abusando aqui da boa vontade sua, que é mais de ciências contábeis. Você tem experiência no ramo, tem experiência em gestão empresarial, quem sabe a gente consegue projetar aqui, porque são muitos funcionários, eu não sei nem a conta. Tentei pesquisar, mas eu não achei o número de funcionários envolvidos. Passa de milhares, né? Não passa? Muitos milhares, muitos milhares. Eu estava ontem conversando com um amigo, o Superbowl em Campos tem quase 4 mil funcionários. Então você imagina, quanto que a loja americana não tem no Brasil inteiro, né? Então é muita gente e que a gente naturalmente fica muito preocupado, sem trabalhar na América. Imagina quem trabalha lá, como é que não está o... Porque é uma situação que envolve muita coisa, né? Não é só um comércio isolado, né? Porque você imagina se uma loja dessa, uma empresa dessa fecha, quantas pessoas vão perder o emprego, quantas pessoas vão voltar a procurar, né? A ter no mercado de trabalho, de repente algumas cidades... A própria Campos, né? Sim. Na região são 6 lojas americanas e o Hortifruti também é controlado pela loja americana. Também. Então, muita gente sem... Mas com a recuperação judicial isso não vai acontecer, tá? Não vai, né? Porque daqui a pouco você responde. Okay. Próximo bloco você me fala. Para dar uma tranquilidade, então, aí, olha, são 44... Em 2021, achei aqui. 2021, 44.481 funcionários. Esse número representa, eu não sei não, mas seguramente mais de 1.000 cidades brasileiras. Pelo menos das 5.570 cidades que existem no Brasil, pelo menos umas 1.000 ou mais não tem 40 mil habitantes. Eu conheço um monte aqui na região que não tem 40. Italva, Cardoso, São Fidélis, pelo censo agora nem São João da Barra tem. Então assim, é muita gente, é uma cidade relativamente bem importante. 44 mil é muita gente. Então são funcionários de Americanas Express, Americana.com, Submarino.com, Shoptime, AME, que é um sistema de cartão. De cashback, né? Cashback, perfeito. AME Digital, né? Hortifruti, Natural da Terra e também Imaginário. Quer dizer, o grupo que é aí que está
com esses camaradas. Ó, brincadeira não, hein? Bom, são 8 horas, 1 minuto em Campos. Eu peço licença então a você, meu caro Wilton Alexandre de Carvalho, que é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Empresarial, conversando aqui conosco, que nós vamos falar também no programa de hoje ainda sobre as mudanças no portal da Prefeitura de Campos para a emissão de notas fiscais. Gerou uma demanda grande isso aí para vocês. Sim. Né? Que bom que tem trabalho, mas por outro lado, muita dor de cabeça. E eu quero entender o motivo dessas mudanças, se vão facilitar ou vão complicar mais a vida dos empresários. A gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de vacinas Plínio Bacelar.